favor, deixa aí no mudo. Isso, obrigada. A gente está gravando, tá? A aula a partir de agora, então, para disponibilizar o link para vocês depois no YouTube. E como eu estava falando, a gente tem que falar sobre sequenciamento. E para isso eu vou precisar que vocês tenham uma base sobre PCR eletroforese, tá? Não tem como compreender o sequenciamento sem vocês pegarem essa base. Então, alguns alunos me mandaram mensagem ao longo da semana, eles estavam repassando as informações que foram passadas, eu gostei muito disso, tá? Fiquei feliz de ver aí que vocês estão aprendendo, né, a trabalhar com essa possibilidade de rever a aula, de assistir, de ouvir mais uma vez, de anotar dúvidas. Teve alunos que durante a semana me mandaram dúvidas sobre a eletroforese, questionando algumas coisas que eu achei bacana vocês estarem correndo atrás. Então, parabéns, a gente está começando a entender essa autonomia na busca do conhecimento, né? E isso é extremamente importante, eu acho que é o que essa pandemia, uma das coisas que a pandemia veio nos ensinar. Agora, é que se a gente antes falava que vocês eram que vocês faziam, né? Vocês construíam um conhecimento e o professor ele é só um mediador. Eu acho que essa pandemia ela vem escancarar para todo mundo isso e forçar os nossos alunos a compreender isso de uma vez, e que é verdade, que a informação está disponível para quem quiser captar, né, Carlinha? Você bem fala isso. E essa informação disponível, o professor ele é meramente um mediador. E nesse sentido, eu hoje tive a ideia de fazer essa aula um pouquinho diferente. Hoje, lavando louça aqui no meio da minha loucura de dona de casa e tudo mais, e pensando nas aulas. Semana passada aconteceu um fato bastante curioso, que eu acho que alguns de vocês devem ter acompanhado, seja pelas redes sociais, ou seja, até em rede nacional, que um aluno nosso, na verdade um ex-aluno nosso, né, um egresso da Faculdade Anhanguera de Anápolis, do curso de vocês da Biomedicina, foi colocado em rede nacional por vários meios de comunicação diferentes, né, ele foi destaque aí, em alguns questionamentos sobre a questão da pós-graduação, bolsa de doutorado, porque ele está envolvido em um projeto relacionado ao sequenciamento do coronavírus, tá? Do SARS-CoV-2, né? Do novo coronavírus, SARS-CoV-2. E nesse caso, esse é um egresso que, particularmente, o primeiro contato que ele teve com a biologia molecular foi em uma aula assim como a nossa, né? Na verdade, foi uma aula presencial. Eu era professora, eu fui responsável, né, por estar iniciando esse conhecimento junto com ele. Então, assim, eu achei interessante hoje. Eu falei, caramba, e se eu colocar o Ícaro em contato com essa galera, para essa galera entender o papel que vocês têm? Porque eu acho que agora, principalmente esse início, né, esse momento de curso, esse momento da academia de vocês, a pouca experiência que vocês têm da bancada, e somente o professor falando, fica um pouquinho abstrato demais, assim, meu Deus, a Danep está falando tanta técnica, tanta coisa, tanto protocolo, tanta possibilidade. Senhor, eu não dou conta disso, para que eu quero isso, né? E aí hoje eu parei para pensar e falei, dá para falar com o Ícaro e talvez a gente conseguir fazer um bate-papo para que vocês consigam compreender que vocês ali na frente vão estar fazendo mais ou menos o que ele está fazendo agora. Se brincar, nem tão na frente assim, né? Então, eu quero apresentar para vocês, eu vou convidar aqui para falar um pouquinho. Ícaro, o Ícaro, ele foi... Ícaro, você formou... Pode ativar seu microfone. Boa noite primeiro, né? Tudo bom? Boa noite, Daneb. Boa noite, liga a sua gente. cam para a gente ver você. Eu acho que eu acabei de ativar, apareceu? Eu sou um pouco leigo nessa questão de videoconferência. Tá todo mundo no mesmo barco, filho. Tá todo mundo aprendendo. Apareceu aí o vídeo certinho, tudo tranquilo? Para mim ainda não tá aparecendo. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Tá. Então é a minha internet que não tá tão boa. Daqui a pouquinho aparece ele aqui. Bom, Ícaro, primeiro boa noite. Obrigado pelo convite, né? Hoje foi super rápido, a gente conversou.
E eu queria primeiro que você me falasse da sua experiência lá na Anhanguera, assim, da sua experiência com a disciplina, como é que foi esse seu primeiro contato com a biomedicina, você enquanto biomédico, quando você formou, essa sua paixão pela pesquisa, né, como que se deu, para interagir um pouquinho, porque aqui a gente está, na verdade, a única intrusa nesse grupo todo, que nós temos 17 pessoas nesse momento reunidas, e o único peixe fora d'água aqui sou eu, que sou bióloga, Hoje. né? O restante, todos vocês são biomédicos em formação. Então, eu brinco que eu sou uma biomédica fajuta, né? Eu devia ter feito biomedicina e não biologia, descobri isso depois de formada. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa sua fase enquanto acadêmico, para acalmar o coração desse pessoal que acha que não tem solução essas disciplinas, e tem solução. Todos vocês vão formar, gente. Claro, claro. Mais uma vez, eu agradeço muito o convite da NEB. Meninos, a professora da NEB foi minha professora nas disciplinas da graduação. E contando um pouquinho sobre essa questão das disciplinas, o que se sucede? Se eu não me engano, acho que a minha primeira disciplina envolvendo biologia molecular foi no quarto, quinto período. Eu tive as disciplinas de genética médica, genética e biologia molecular. E no começo foi um pouco difícil porque era abstrato. A gente falava sobre DNA, a gente falava sobre as técnicas, a gente falava sobre, gente, olha, nessa técnica X nós fazemos isso, isso e isso, as aplicações são essas e essas e essas. E eu, enquanto aluno, eu pensava assim, pô, bacana, eu sei o que a técnica, para que ela funciona, como ela funciona, mas eu queria fazer, eu queria, tipo assim, para a bancada, pegar o reagente, pipetar, trabalhar, e era um pouco abstrato. No começo era difícil, porque quando é nosso primeiro contato com uma certa profundidade sobre o assunto, é um pouco estranho, mas a gente vai acostumando. E a Daneb sempre procurava explicar da melhor forma, a Daneb tem uma ótima didática, e as coisas foram indo, foram indo, foram indo. Eu não vou mentir, em certos momentos eu tive dificuldade, eu tive dúvida, eu corri atrás dos livros, eu descobri ótimos livros de biologia molecular também, e eu tive uma boa bagagem de biomol. Só que eu sempre ficava naquela coisa, tipo assim, e a prática, como que é? Aí a prática eu descobri aqui no mestrado, fazendo dia a dia, mas a bagagem teórica que eu obtive ao longo das disciplinas me ajudou pra caramba, gente. Foi uma bagagem muito boa. Ícaro, até mesmo em relação à questão de provas, né? Eu acho que uma das coisas importantes de falar para vocês, moçada, é que, assim, não só para a questão de mestrado, doutorado, que não é todo mundo que quer isso, né, esse meio acadêmico, mas quando você pensa em uma residência multiprofissional, quando você pensa até mesmo em uma seleção, tá, para laboratórios, hoje em dia muitos laboratórios eles utilizam testes seletivos realmente de uma provinha que você tem ali com conceito básico. Porque a prática, como o Igor está falando aí, que vocês ficam sentindo essa vontade, essa prática, vocês, quando estão lá na bancada, vocês passam a entender que se você não tiver o conhecimento teórico, tá, daquilo ali, a prática não funciona, né? Até mesmo quando você precisa acertar uma reação, encontrar o erro, esse conhecimento da teoria é que vai fazer a diferença. Ícaro, em relação aos valores dessas técnicas que você teve contato, assim, você conseguiu entender agora por que a gente não consegue ter prática disso dentro da faculdade? Entendi completamente, porque são muito caras. Os reagentes são caros, a maquinaria é cara, tem que ter todo um aparato. Não é qualquer instituição que tem uma questão de um laboratório para biologia molecular. Meninos, trabalho com biologia molecular é um trabalho que tem que ser muito bem pensado, que tem que ser muito bem direcionado, e realmente os reagentes gente, sem brincadeira, um tubinho, mais ou menos isso aqui, tem tubo que custa R$ 5.000, R$ 6.000, um tubo de enzima, e você usa a questão de microlitros, e é uma precisão que você tem. Gente, eu até suo em alguns momentos, porque você tem que ter muito cuidado na hora de pipetar, porque é uma reação, é muito caro, mas é um trabalho muito gostoso de fazer, muito, muito gostoso.
E conta para a gente, por favor, em relação a esse seu conhecimento com sequenciamento, né? A gente viu que o sequenciamento ele aconteceu, o primeiro sequenciamento, né, da América Latina aconteceu aqui em tempo recorde, na verdade, mundial, de 48 horas, com a galera da Adolfo Lutz, com o pessoal da USP. E você, acho que não sei, o Ícaro agora é doutorando, tá, gente? Então, para quem acha que mestrado, doutorado é uma coisa de outro mundo, não, ó, gente, o Ícaro, quando você formou, Ícaro? Não tem tanto tempo assim, eu não sou tão velha. Não, mas não tem tanto tempo assim também, não. Eu acho que eu formei em 2017, eu acho. Isso, eu formei em 2017. 2017. Então, o Ícaro aí, ó, há 3 anos atrás, ele se formou, meu Deus, faz muito tempo, gente do céu. Ele já é doutorando, tá? Ele defendeu o mestrado agora, eu recebi o convite, mas não pude estar presente, agora no comecinho de março, e ele já está ingressando no programa de doutorado dele, que aí teve alguns problemas em relação à bolsa de pesquisa. Isso é uma coisa que eu quero fazer uma live com ele para a gente discutir depois para todo mundo, né, ter acesso no Instagram. Ele está no doutorado agora e ele teve aí contato através de orientações e tudo com a tecnologia de sequenciamento. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi isso, o equipamento utilizado, o princípio da técnica, um pouquinho por cima, para o pessoal entender que biomédico, gente, faz isso. A gente não está falando de algo teórico que vocês nunca na vida vão usar. Vocês podem ir para a prática clínica ali, de estar trabalhando com imunoensaios, de estar trabalhando com cultura de células, de estar trabalhando com ELISA, mas hoje em dia, principalmente, o futuro do biomédico é cada vez estar mais dentro da biotecnologia. Tá? O que a gente tem de ponta nos laboratórios sendo desenvolvidos é inteligência artificial, aliada a conhecimentos da biologia molecular, que é o que a gente tem como padrão ouro para diagnóstico. Né? Não é à toa que o sequenciamento está tão em alta. Eu quis fazer essa aula diferente, porque a gente tem sequenciamento sendo falado de tudo quanto é lugar. A Globo está falando de sequenciamento. Tá? Então, assim, como que foi isso, Ícaro? O que vocês fizeram lá com o SARS-CoV-2? Então, o trabalho com o sequenciamento, a gente fez em parceria com o SEIB, aqui. Nós recebemos, se eu não me engano, uma das primeiras amostras positivas para coronavírus aqui da região do Distrito Federal. E eu confesso que eu fiquei muito animado porque, vi isso na graduação, trabalhar o sequenciamento, conhecer toda a sequência, o genoma do agente patogênico, bacana. E eu recebi o convite dos meus orientadores, e a tecnologia que a gente utiliza aqui, que a gente utilizou para sequenciar o isolado de coronavírus, é uma tecnologia que a gente chama de mini-ion, que travessador portátil, gente, é como se fosse um pendrive, bem pequenininho, computador. Ele tem todo o software necessário dos programas da Oxford, tudo certinho, e você tem um trabalho prévio com a amostra. No caso, por exemplo, o Sabin, ele recebeu a amostra positiva, fizemos todos os trabalhos para inativar o vírus, para não ter nenhum problema de contaminação. Dessa amostra, a gente fez uma série de amplificações, porque qual que é a questão? O coronavírus, ele é um vírus extenso, cerca de aproximadamente 30 mil pares de base. E no sequenciamento, qual que é o objetivo? A gente saber toda a organização genômica dele. Porque a gente sabendo essa organização genômica, a gente pode, por exemplo, saber, o vírus ele entrou aqui no Distrito Federal por uma proximidade com outro vírus. Ele pode se espalhar aqui na nossa região de um tal jeito. As mutações que a gente consegue observar quando ocorrem, elas são nesse ponto. Então, a gente recebeu essa amostra, tratou. O esquema como eu posso dizer, de trabalho, foi muito parecido com o que a doutora Esther Sabino, lá na região sudeste, fez, que ela utilizou primers para obter a sequência toda do genoma do vírus, e a gente trabalhou, fizemos as amplificações, purificamos e colocamos o sequenciador. O sequenciador, ele é um pendrivezinho que a gente abre e a gente pipeta a amostra como se fosse num disco. E qual que é o princípio do sequenciamento? Vários porozinhos na membrana desse sequenciador vão permitir que o material genético do vírus ele passe, e nessa passagem por essa membrana, como se fosse uma aquaporina, uma proteínazinha de membrana,
conforme a diferença de energia que o próprio sequenciador ele faz, isso vai gerar picos de leitura, e é isso a gente consegue saber, por exemplo, a sequência do vírus. Então, essa é a tecnologia que a gente utilizou de Mini-ion. O genoma passou por esses poros e a diferença de energia do sequenciador permitiu a leitura. E a gente conseguiu a sequência do vírus em menos de 1 hora. É muito rápido. Menos de 1 hora? Tem um é muito rápido o sequenciamento. Em 2 horas, 3 horas, você consegue ter um sequenciamento com uma confiabilidade, digamos assim, muito alta. Em pouco tempo você já consegue ter. E uma outra coisa bacana, pessoal, é que nesse sequenciamento a gente consegue fazer toda a análise, a gente consegue ver em tempo real. Então, por exemplo, tipo assim, gerou os primeiros dados do sequenciamento, que isso a gente vai aprendendo aos poucos, é uma coisa gradativa. A gente utiliza um outro aplicativo, que a gente chama de Genius. Existem outros no mercado, a gente utilizou esse. E olhando nesse software, a gente conseguiu observar os primeiros arquivos. Então, nos primeiros minutos, a gente já tinha uma boa cobertura do genoma. A gente já conseguia saber boa parte da sequência dele. Com 1 horinha e pouquinho, a gente já teve todo o genoma completo. Foi muito bacana, foi muito legal trabalhar. Muito bacana, Ícaro. Gente, o que o Ícaro está falando é um tipo de sequenciamento que é mais utilizado hoje, que é o chamado sequenciamento de nova geração, tá? A gente tem basicamente 2 tipos de sequenciamento, 2 grupos, digamos assim, de sequenciamento. Nós temos o sequenciamento de Sanger, que foi o primeiro cara, tá, que pensou numa tecnologia, né, que permitiria a leitura de todas as sequências de nucleotídeos de um organismo, tá? Então, o método de Sanger, ele teve início ali em 1970 e alguma coisa, tá? Na década de 70, e ele foi sendo aperfeiçoado, foi o método que foi usado ali inicialmente na parte do nosso projeto Genoma Humano, tá ok? Só que é um método bastante trabalhoso, tá ok? Ele é muito trabalhoso porque ele envolve amplificações em cadeia de PCR, aliado a análises, tipo, revelações em eletroforese. E isso, a capacidade que eu tenho de leitura do genoma, que ele me permitia, era apenas de 96 amostras por corrida, que é uma plaquinha que a gente tem de 96 pocinhos. Então, para cada tempo de análise, a gente conseguia trabalhar com 96 fragmentos de DNA para serem analisados, tá? Quando vem as máquinas, a primeira que lançou foi a Roche, que é uma empresa muito forte no setor de biologia molecular, tá? Quando a Roche lança o primeiro sequenciador dela, que permite analisar 20 vezes mais a quantidade de DNA do que o método Sanger, é que nasce o que a gente chama de sequenciamento de nova geração, tá? E aí, esse sequenciamento, isso daí aconteceu em 2004, olha como isso é recente, tá? Isso, quando nasce esse sequenciamento de nova geração, ou NGS, que a galera chama, isso começou a revolucionar as nossas áreas da biologia molecular. Tanto que até mesmo outras técnicas, por exemplo, hoje em dia você tem técnicas aperfeiçoadas do NGS que ele engloba, por exemplo, se eu vou optar, às vezes, por um método de PCR em tempo real, e eu tenho a possibilidade do sequenciador, eu uso o sequenciador e não faço o tempo real, porque eu tenho o mesmo tipo de análise de uma forma muito mais rápida, com muito mais pacientes, por exemplo. Eu posso utilizar para análise de tomada de decisão na implantação de embriões humanos, tá? Eu posso utilizar para identificação de polimorfismos ou mutações. Eu utilizo para a parte de análises evolutivas também. Então, o NGS, os aperfeiçoamentos que vem acontecendo, ele permitiu que, hoje em dia, os grandes laboratórios de biologia molecular e biotecnologia, eles tornem quase que um padrão ouro, vamos dizer assim, quando você quer trabalhar com aquilo que você tem de ponta. É importante a gente falar o seguinte: nós não estamos desqualificando outros métodos que a gente já tenha falado.
Em muitos lugares, a gente tem um exemplo aqui, claro, o nosso teste ouro para Covid-19 é PCR em tempo real com a transcrição reversa, né? RT-qPCR, que a gente fala. Então, assim, o padrão ouro é um tempo real. Só que, em casos de análises, principalmente para essas pesquisas, o que o sequenciamento, por exemplo, no caso do SARS-CoV-2, ele nos permite? Ícaro, você consegue me ajudar a responder isso daí? O que sequenciar um genoma me facilita? Bem, sequenciar o genoma, no caso do SARS-CoV-2, que é o que a gente está tendo toda essa situação, ele nos permite inicialmente conhecer contra o que a gente está lidando com esse vírus, conhecer toda a organização genômica dele. E uma outra coisa extremamente importante, que quando a gente conhece todo o genoma do vírus, é que, por exemplo, a gente pode desenvolver uma vacina. Trabalhos com sequenciamento são trabalhos iniciais que reforçam futuros estudos voltados para a elaboração de uma nova conduta terapêutica, elaboração de vacinas, monitoramento de como esse vírus está se espalhando no nosso território. Então, o sequenciamento ele vem agregar tudo nisso. Na minha visão, é o primeiro passo que você tem que se fazer quando você está trabalhando com algum agente patogênico. Perfeito, é isso mesmo. Não é à toa que quando aconteceu o sequenciamento lá das duas pesquisadoras, né, em 48 horas, todo mundo parou para aplaudir essas mulheres, né, brasileiras, porque isso traz um avanço muito grande nesse conhecimento. A partir do momento, pensem em vocês, nós temos um patógeno completamente invisível a olho nu, que traz um alto índice de contaminação, que mexe completamente com o sistema de saúde, aliado a toda a questão financeira, toda a estrutura, né, de um país. E que ferramenta a gente tem para lutar contra ele? Como que eu falo em relação a toda essa questão de fique em casa? Não, galera, ó, vocês não vão mais para a faculdade, vocês têm que começar a ter aula em casa, porque os idosos é assim, a partir de agora vocês têm que trabalhar num turno tal, dar férias coletivas para não sei quem. Todas essas decisões, elas se baseiam na capacidade de compreender o tipo de organismo que nós estamos lidando, o tipo de patógeno, neste caso, que o vírus a gente nem fala sobre o organismo, né? Não vem ao caso a gente discutir agora, mas assim, que tipo de estrutura que a gente está lidando, e a melhor forma da gente conhecer quem é ele é com o genoma dele, é como se o genoma, na verdade, é como se fosse o RG, né? E a partir do momento que você conhece esse RG, isso te permite um outro olhar, digamos assim. Você passa a olhar ele com outros olhos, fala, olha, por exemplo, na época, nas primeiras análises do SARS-CoV-2, da época que ainda nem estava no Brasil, assim que chegou por aqui, quando foi sequenciado pela primeira vez, as informações que nós tínhamos, eu até fiz um vídeo, disponibilizei isso aí lá no Instagram, 80% do genoma dele é do SARS-CoV, que trouxe aí aquela doença SARS em 2002. 80% do genoma dele é aquilo lá. Então, quando você entende, por exemplo, esses 80%, naquela época ali, quando ele estava lá na China, a galera já entendia, por exemplo, o mecanismo de infecção, a forma como ele conseguia entrar dentro da célula, que ele usa o mesmo tipo de receptor que o vírus da SARS anterior, ele usa lá o receptor ACE2. Então, assim, todo esse conhecimento do genoma, você decifrar este código genético do patógeno, ele vai te facilitar em conhecer mecanismos para que você tente bloquear ou frear, pelo menos, o seu processo de replicação, né, a sua capacidade aí de infecção. E aí você vai desenvolver uma série de medicamentos, onde o medicamento ele vai ser voltado aí para tomadas terapêuticas, né? E nós temos também a parte da imunização que vem com as vacinas, que aí a gente entra no caso preventivo. E tudo isso parte disso que o Ícaro está envolvido fazendo lá dentro da UNB. Olha que coisa interessante. E vamos reforçar que ele é um biomédico, tá? Eu gosto muito de trabalho de pessoal aqui, não sei se todos sabem, eu sou muito amiga, sou amiga pessoal da Carla, que é uma aluna do sexto período, e
E a Carlinha é uma das pessoas que defende com unhas e dentes a profissão de vocês. Eu achei muito interessante a gente fazer esse momento, esse encontro, que é para que vocês compreendam o papel de vocês. A partir agora, por exemplo, que a gente teve, né, o recrutamento de todos os conselhos aí relacionados às áreas da saúde, para quem tem os seus CRFs aí, os conselhos federais, CFs ativos, todos, quem tem registro ativo dentro do seu conselho, que é da área da saúde, precisou fazer um cadastro para que ali se colocasse à disposição, e aí vocês vão ser convidados a estar participando nessa frente de pesquisa. E biomédicos são cruciais dentro desse segmento, tá? Então, assim, por mais que vocês não gostem, vocês têm que me engolir. Brincadeira, gente. Mas, basicamente, por mais que vocês achem complicada a biologia molecular, é muito importante para vocês, tá? Então, essa foi a intenção de estar trazendo aqui o Ícaro. Alguém tem alguma pergunta, gente, para ele? Ninguém? Gente. Tranquilo? O pessoal tá tímido. Alguém tá falando aí? Oi, Carlinha. Então, o Ícaro falou que eles sequenciaram em 1 hora. Então, assim, essas outras meninas sequenciaram em muito mais horas. Qual que foi essa diferença? Porque já tinha o código lá e eles fizeram aqui como se fosse uma replicagem. O que seria isso? Qual que é a diferença? Eu acho que, na verdade, é o tempo de trabalho total, não é, Ícaro? Exato. É porque é o seguinte, o porquê que da professora Esther Sabino foi, por exemplo, demorou 48 horas e o financiamento que eu ajudei demorou 1 hora. É porque é o seguinte, elas já desenvolveram todo o aparato, por isso que elas demoraram. Então, meus orientadores entraram em contato, viram a possibilidade, tudo certinho, e com base nesse contato, repassou essas informações para a gente desenvolver reproduzir, digamos assim, essa estratégia aqui. Então, por exemplo, quando eu falei 1 hora, quer dizer que o tempo de sequenciar, mas tem toda uma etapa de preparo da amostra, porque você tem que ligar a amostra os adaptadores, porque o equipamento, o sequenciadorzinho, ele só vai reconhecer se tiver adaptadores. O que são adaptadores? São pequenas sequências que já sabemos o que são, que quando sequenciar, esses adaptadores que a gente já sabe a sequência, eles vão ser descartados. Quando, por exemplo, quando eu interpreto os dados no Genius, que é aquele software que eu mencionei há minutos atrás, a gente já faz a leitura. Ah, não, esse aqui é um adaptador. Isso aqui o sistema reconheceu. Então, a gente tira e o restante é a nossa sequência de interesse. Antes de sequenciar, demora umas 1 hora e meia, 2 horas, toda essa etapa de ligação dos adaptadores. A 1 hora, ela consiste quando a sequência está rodando no programa. Aí sim que demora 1 hora e pouquinho. É isso mesmo. Eu vou... Oi, pode falar, Carlinhos. Outra pergunta, assim, uma coisa que me deixa bastante em dúvida, tá? Porque eu estava lendo eu até publiquei isso e fiz uma live falando sobre a qualificação, né, do exame, por exemplo, por RT-PCR. Se você faz por escarro, você pega aí 60 e poucos %. Se você faz por lavado broncoalveolar, você pega uma melhor aí de 93%, mas ninguém vai pedir isso porque médico não está pedindo lavado broncoalveolar, que todo mundo vê aí nas bancadas, aí. Eu acho que ele pode falar melhor que a gente. Agora, por sangue, é 1% só que pode confirmar ou não e dar um falso negativo absurdo. Acho que é por oral, não, é nasofaríngeo também pega aí uma média até bacana, de 60 e poucos. Então, essa diferença é muito grande, né? Então, você pegar um material como sangue dá 1%, por que disso? Isso, Carlinha, se relaciona muito à capacidade de, digamos assim, cada vírus, ele vai ter a sua afinidade, né, por determinado grupo celular. Como a gente quer uma detecção rápida, digamos assim, né, e esse vírus a gente tem que fazer, e ele não, digamos assim,
Se você fazer, para você fazer a detecção dele dali 3 semanas, você esperar esse período de 3 semanas, você vai pegar um paciente bastante acometido. Então, o interessante no nasofaríngeo é porque é o local, digamos assim, que o vírus ele vai ter a sua facilidade de entrada, tá? Então, é onde você vai ter uma quantidade maior, uma possibilidade maior de estar trabalhando com a amostra, né, específica para aquele teu material. Mas, por exemplo, o sangue, se você pega os marcadores laboratoriais desse paciente, a hemoglobina dele está arrebentada, está lá em cima, ele está com marcadores de trombose. Então, assim, no sangue deveria ter uma melhor especificação por PCR. É porque, na verdade, na PCR, você está trabalhando com a presença do patógeno. Então, sim, a presença do patógeno, ela vai ser maior, o patógeno em si, ele vai ser maior no local onde você tem aquele processo do que necessariamente no sangue. No sangue, você vai ter outros parâmetros que aquele patógeno agindo no pulmão, ele vai trazer, que vai arrebentar com uma série de sintomas, vamos dizer assim, que você consegue identificar com a dosagem de uma série de outros marcadores, né? É mais ou menos a análise que você faz, por exemplo, de uma PCR, quando você quer fazer o diagnóstico de HPV. Por que no HPV você faz a coleta do colo uterino, né? E dali você faz a análise do HPV. Você não faz também por sangue, porque naquele local, aquelas células em loco, elas têm uma maior probabilidade de ter o vírus infectados dentro dela, sendo produzidos ali as suas proteínas e etc. Se você pegar o sangue, você pode encontrar vírus circulando na corrente sanguínea? Pode, só que numa presença muito menor, e aí pode ser que você não tenha esse resultado, entende? Quando você faz essa coleta no local que o vírus tem, na célula, no grupo celular, que o vírus tem a afinidade de replicação, você aumenta a sua chance de conseguir encontrar. Só fazendo Desculpa, Daneb, só fazendo uma complementação também rapidinho, é exatamente isso que você falou. Me desculpa, eu tinha entendido que você tinha falado sangue, mas era sangue que você estava referindo. Aí eu estava pensando, sangue, mas como assim sangue? 1% era sangue. É porque o que sangue, acontece? Fluido. É porque aí o que acontece? Quando a gente tem que fazer esses procedimentos de biologia molecular, a gente tem uma etapa de extração de ácido nucleico. E essa extração a gente pega justamente dessa região da questão nasofaríngea. Porque, igual a professora falou, por causa do tropismo do vírus. O vírus já tem tropismo por esse tipo de célula. Então, por isso que a gente coleta desse tipo de material, que a gente já sabe que, não, beleza, o vírus tal tem um tropismo por células tal. Então, eu faço a extração desse material, que eu já sei que eu posso recolher mais quantidade de vírus, e com essa extração desse material, eu faço um processo de amplificação do meu DNA viral, com os primers, com os iniciadores, aí eu passo para o sequenciamento. Na questão do coronavírus, não tem muito sentido você fazer coletando sangue, sendo que o tropismo dele é por células do sistema respiratório. Só complementando, só para... Gente do céu, que orgulho! Aluno meu falando tropismo do vírus. Ai, meu Deus! Eu quero todos vocês, tá bom? Daqui a uns anos falando desse jeito bonitinho, na área que vocês escolherem, tá ok? Todos vocês vão ser dessa forma. E a dependência é do trajeto que vocês vão desenvolver ao longo da academia. Ainda dá tempo de melhorar esse trajeto. Tá? Só fazendo um adendo, por exemplo, o Ícaro, durante a graduação, logo que a gente se conheceu, que ele soube que eu tinha feito doutorado e tal, do câncer de mama, eu não sei se ele vai lembrar isso, ele me chamou num canto com um grupo de colegas, falou, professora, a gente quer escrever um artigo, a senhora ajuda a gente? Eu falei, lembro. Assim? Falei, claro, ajudo. E aí, eu dei a minha tese para eles lerem, eles acharam interessante, e aí eles falaram, professora, a gente pode fazer um artigo de revisão bibliográfica falando sobre os genes que influenciam... Os genes que influenciam, exatamente. Genes que influenciam no alcoolismo relacionados ao câncer de mama, que foi um dos fatores, né, analisados da minha tese. Eu falei, ótimo, claro. E vocês acham que eu sentei com eles para escrever alguma coisa? Falei,
tudo bem, podem escrever, fazem aí, escrevem aí que eu vou corrigir para vocês. E assim foi feito. Eles sentaram, escreveram, me mandaram, eu fui corrigindo, a gente trocou umas 2 vezes, eu acho, material. Eu falei, olha, acho que tá legal, dá para vocês submeterem assim, fizeram um resumo bonitinho, introdução, tudo, tabela bonitinha dos genes, uma graça o artigo deles. E agora, vamos submeter? Vamos. Eles buscaram. Então, assim, eles foram além da graduação. O conhecimento que vocês têm desse conteúdo é um conhecimento que todos têm. O diferencial para vocês vai ser o que vocês vão buscar além disso, tá? E é algo que está ao alcance de todos vocês. Não é algo que a coordenação tem que fazer, não é algo que o professor tem que ficar oferecendo para vocês, é algo que parte de vocês para nós. O que vocês forem propor, a gente vai segurar na mão de vocês. Eu conheço vários colegas, de professores, docentes, o Ícaro passou por vários professores ali também, que tem esse perfil. Fala, professora, você me ajuda? Ajudo. A gente pode tentar? A gente tenta, dentro das nossas limitações, a gente vai conseguir auxiliar vocês, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? E foi um trabalho que a gente publicou, e ele foi um trabalho que ele, tipo assim, em questão de 3, 4 meses já foi aceito, já foi publicado. Ele foi publicado numa revista de Universidade Federal, na Universidade Federal do Tocantins. E tá um trabalho super bacaninha. E foi um trabalho muito bom da gente fazer. Foi bem bacaninha mesmo. Gente, bom, como vocês não têm dúvidas, eu vou continuar a aula aqui. Se for aparecendo mais dúvidas, vocês vão falando aí, tá? Primeiramente, ó, só para falar, para complementar isso que o Ícaro está falando, falou para vocês sobre as etapas, né? Que, assim, como a Carla perguntou, nossa, o pessoal fez em 48 horas, como que essa foi em 1 hora? Na verdade, o sequenciamento é uma das etapas que acontece durante todo esse processo. Para que eu consiga sequenciar, eu tenho 4 na nova geração, né? No sequenciamento de nova geração, independente da máquina que você estiver usando, eu tenho 4 etapas que são fundamentais para o sequenciamento acontecer. A primeira etapa, deixa eu pegar aqui uma imagem, eu vou passar esse vídeo para vocês. Pode falar, pode falar. Neb, eu vou desativar aqui rapidinho a câmera e o microfone, aí qualquer coisinha, se tiver uma consideração, eu reativo de novo, tudo bem? Sim, só para tranquilo, ótimo. Para te ajudar aí. Ótimo. Aqui, ó, deixa eu... Estou aqui... Carregar meu computador. Não é aqui, peraí. Aplicativo, guia do Chrome. Aqui. Ó. Nessa imagem, esse vídeo, gente, eu tenho uma apresentação, inclusive foi a apresentação que eu mandei para vocês sobre o método Sanger, tá? E sobre sequenciamento de nova geração, para ser bem sincera, é a primeira turma que eu abordo esse tipo de conhecimento, até pela condição de tudo que aconteceu, porque quando a gente fala do Sanger, a galera já pira, porque fica muito abstrato, então eu nem aprofundo, tá? Mas como veio muito em voga, né, agora essa questão, eu quis trazer. E aí eu fui pesquisar algumas formas para tornar isso um pouco mais didático, para vocês um pouquinho mais palpável. E, particularmente, eu estou de queixo caído com este vídeo desse cara, o canal. É o Universo da Biologia Molecular. Eu, inclusive, sigo ele no Instagram, mas eu nunca tinha parado para olhar esse material. E, para mim, foi o vídeo mais didático que eu já ouvi e já vi sobre biologia molecular. O canal dele todo, tá? Então, aqui do lado, ó, ele vai mostrar, ele tem vários vídeos, eu sugiro para que seja, assim, o material de vocês para estar estudando as técnicas agora de final de semana. Usem esse material para o conhecimento acadêmico mesmo de vocês, tá? Ele tem, ó, os motivos de análise de DNA, ele traz as questões de extração, clonagem, ele traz, ó, os fundamentos da PCR, tá? Para quem ainda está com dúvida na PCR, ele traz os fundamentos do Sanger. E aqui, ó, no sequenciamento de nova geração, nessa aula, ele é muito didático e muito feliz quando ele mostra, ele divide, ó, as 4 etapas do sequenciamento de nova geração. Então, Carlinha,
quando a reportagem lá fala de conseguir sequenciar em 48 horas, é que, na verdade, essas 4 etapas foram cumpridas em 48 horas, tá? Primeiro, você tem a elaboração da biblioteca genômica. O que é isso? Eu pego um genoma inteiro e eu não consigo fazer análise desse genoma inteiro, todinho ali, de cabo a rabo, pegar um cromossomo completão e colocar um cromossomo inteiro para fazer leitura. Não é possível fazer isso. Para a gente fazer o sequenciamento, eu preciso fragmentar esse material genético. Então, esse genoma, né? Eu preciso fragmentar, eu preciso criar pequenos fragmentos de mais ou menos 200 pares de base. Pode ser de até 600, mas a galera geralmente usa 200, 250 pares de base. E aí, eu vou quebrar esse genoma em pequenos fragmentos e eu coloco os adaptadores, que foi o que o Ícaro estava falando, que vão ser sequências que me determinam a região de início e final de cada um desses fragmentos que eu estou fazendo. Gente, são milhares de fragmentos que são criados. Então, aí é por isso que a gente chama de biblioteca genômica, tá? A gente cria essa biblioteca para facilitar a manipulação. Depois que eu fragmento, e essa fragmentação ela pode acontecer de várias formas. Ela pode acontecer através de PCR, com amplificação de regiões específicas. Ela pode acontecer através a fragmentação através de ondas sonoras, tá ok? Que vão aí quebrar esse DNA em fragmentos específicos, que eles chamam de sonicação. Pode acontecer através de enzimas digestivas, que a gente falou na semana passada, que são aquelas enzimas de restrição, né, que clivam o DNA, fragmentando esse genoma, criando essa biblioteca, tá ok? Esse é o primeiro passo. De todas essas regiões que eu fragmentei, eu faço isso em toda a minha biblioteca, eu vou amplificar essas regiões. Para quê? Basicamente, para eu aumentar o sinal emitido pelo meu nucleotídeo, tá ok? Seja de fluorescência, seja o sinal por pH, aí vai variar de acordo com a máquina que eu estiver usando. Depois que eu amplifiquei, eu venho para o sequenciamento, que é a identificação especificamente, né? A amplificação especificamente usando a fluorescência, usando o pH, usando o nanopore, que é a membrana, o diferencial de membrana. Aí, para cada máquina, tem uma especificidade. E, por último, eu tenho que juntar todos esses milhares de fragmentos que eu criei, eu tenho que juntar essas informações de novo para eu recriar a minha sequência genômica. Então, esses 4 passos foram feitos em 48 horas. Acredito eu que o principal recorde esteja relacionado à análise dos dados. Porque na própria análise, quando você fala sobre analisar esses dados, sobre juntar esse código, principalmente quando você não tem esse genoma previamente, é um quebra-cabeças que você precisa de muita bioinformática, tá? E aí você vai ter, é realmente uma força-tarefa que é montada para você conseguir reelaborar isso. Eu acho que vocês, não sei se vocês conseguiram compreender mais ou menos esse processo. Conseguiram entender mais ou menos esse passo a passo? Eu acho que facilita com essa imagem aqui. Dúvidas? Tudo azul? Bom, para a gente complementar, eu vou colocar agora, eu vou passar o link desse vídeo, tá, para vocês no grupo do WhatsApp, eu vou mandar esse link desse vídeo, eu sugiro que vocês assistam, inclusive, eu não sei se vocês sabem que tem essa ferramenta, o vídeo do YouTube, até para quem vai ficar repetindo as aulas, até conseguir rachar a cabeça e entender tudo que a gente está falando, tem uma ferramenta de acelerar a fala do vídeo, não sei se vocês conhecem. Vou mostrar aqui para vocês, ó, por exemplo, o cara está aqui falando. Vocês estão vendo que ele está falando extremamente rápido, né? Eu não sei se todos sabem essa técnica de aumentar a velocidade de fala nos vídeos do YouTube, mas em qualquer vídeo, você vem aqui, ó, em detalhes ou em configurações, e você vem em velocidade da reprodução.
Aqui você tem a velocidade dele normal, ó. Aí, quando você quer uma informação específica ou você quer acelerar um pouco mais para você chegar numa parte de interesse mesmo, tipo, você está assistindo minha aula pela 5ª vez, né? Acho que alguns estão fazendo isso. Você está assistindo minha aula pela 5ª vez, aí você quer passar por uma parte que eu estou falando, tipo, nada com nada, alguma coisa assim, você vem aqui, ó, e acelera o processo. Aí, ó. Então, por exemplo, um material que tem 49 minutos, você vai ouvir ele em 30. Né? Então, isso vai facilitar muito o processo de vocês quando vocês estiverem revendo aulas, tá ok? É uma dica que eu dou para vocês aqui sobre isso. Deixa eu pegar aqui, só para falar desse equipamento que foi usado pelo pessoal aí das meninas lá da Adolfo Lutz e da galerinha do Ícaro também. E do Chrome. Ponto coronavírus, inteligência artificial, isso daqui. Aqui, ó. Isso aqui é um material que eu encontrei, achei bem legal, tá? É um compilado sobre vários tipos de sequenciadores que tem e a plataforma que cada um deles usa, tá? Então, a plataforma que foi utilizada para o Covid-19 foi essa Oxford Nanopore, tá? Então, aqui, ó, o Nanopore, ele é este aparelhinho, ó, quando o Ícaro falou sobre o tamanho dele, olha o tamaninho que é, ele cabe na palma da mão, ele vai ter aí uma entradinha USB, tá ok? Ele é tipo um pendrive mesmo, portátil. E aí, quando você faz a aplicação da amostra aqui dentro, lá dentro o que acontece é, conforme os fragmentos, né, que você criou da biblioteca, conforme esses fragmentos eles vão passando aqui pelo nanoporo, você tem uma excitação, uma diferença de potencial elétrico. Olha a física entrando aí, ó. Você tem uma diferença de potencial elétrico e você tem uma diferença de potencial para cada nucleotídeo diferente. Então, quando passa pela membrana aqui, ó, com o DNA amplificado, ele passa pela membrana, se gerar um potencial elétrico referente a esta curva, eu sei que passou uma guanina por ali. Em seguida, gerou um potencial elétrico referente a este valor, né? Eu sei que é uma timina. Manteve esse diferencial de potencial, é outra timina. Manteve essa diferença de potencial, é outra timina. Mudei um pouquinho o meu potencial elétrico, é uma citosina. E assim, ó, eu faço a leitura de toda a sequência que está ali presente, de todos os fragmentos. Aí depois eu tenho, por bioinformática, na parte de análise de dados, que juntar esses fragmentos, né, para eu obter a minha sequência correta. Este daqui... Oi? É tipo aquele dispositivo que eles utilizam no Einstein, no Círio, microarray, não sei, que você fala de vez em quando? O microarray, ele é diferente. O microarray, ele, na verdade, ele não trabalha com diferença de potencial elétrico. O microarray, ele trabalha com hibridização. Ele vai fazer um reconhecimento, ele tem várias sondas, vamos dizer assim, dispostas no chip, e essas sondas, quando você aplica a sua amostra, ela vai te permitir uma ligação, e essa ligação emite uma fluorescência, e aí você consegue fazer uma análise comparativa, tá? Não é com a diferença de potencial. Inclusive, o sequenciamento de nova geração, dependendo da finalidade, ele substitui o microarray, tá? Aí aqui, ó, o nanopore, ele trabalha com diferença de potencial. O Ion Torrent, deixa eu pegar aqui, ó. Esse PacBio é um dos mais sensíveis, é um dos sequenciadores mais sensíveis que a gente tem hoje, pelo que eu estava vendo assim. Ele permite leituras mais longas, inclusive a identificação de alterações epigenéticas, né? Sistemas de metilação e etc. Só que esse PacBio, ele é um trombolho, gente.
Por que que a galera ficou muito animada com esse sequenciamento e aconteceu tudo dessa forma? Porque esse sequenciador, ele caber na palma da tua mão, a disponibilidade, a viabilidade, digamos, financeira que ele tem, é muito diferente desses outros equipamentos, do PacBio, do Illumina, etc. O PacBio, você tem uma sala para ele, de tão grande que ele é, tá? O Ion Torrent, ó, esse equipamento aqui, ele é do tamanho de uma mesa, tá ok? O tamanho dele, e ele vai trabalhar com análise de ácido e base, tá? Olha que interessante. Para cada molécula que é colocada, ele permite falar se é ali, se quando acidifica, eu sei que tem o nucleotídeo X. Acidificou de novo, eu sei que tem aqui outro nucleotídeo. Acidificou de novo, é outro nucleotídeo. E aí ele vai captando essa diferença de ácido e base, né, de hidrogênio disponível ali, e vai te permitindo a leitura. Na literatura, vocês encontram várias nomenclaturas diferentes. Vocês encontram, assim, sequenciamento de nova geração por Ion Torrent, sequenciamento de nova geração por... como que eles falam? Pirossequenciamento, tem esses termos. Tudo isso, gente, é variabilidade, o método Sanger, tudo isso é variabilidade de acordo com o equipamento utilizado. Mas o princípio do sequenciamento, basicamente, ele se fundamenta nesses do sequenciamento de nova geração, principalmente, e ele vai se basear naqueles 4 passos que eu falei para vocês. E você tem que ter, primeiro, o processo de criação das bibliotecas genômicas. Segundo, o processo de amplificação dessas bibliotecas. Terceiro, sequenciamento em si, que é a identificação dos nucleotídeos. E, por último, a análise dos dados. Tá? Isso é o geral. Aí você vai ter classificações, vamos dizer, desse sequenciamento de nova geração. Pirossequenciamento, Ion Torrent, Nanopore. E não vai parar de crescer as tecnologias envolvidas nisso. Vejam que em 2004 nós tivemos o primeiro equipamento, que hoje em dia todo mundo fala mal, que é o 454 da Roche, né? O Illumina 454 da Roche. E hoje em dia a gente está falando de sequenciador que cabe na palma da mão. E com certeza a gente está falando de daqui pouquíssimo tempo, a gente está falando de sequenciadores que você vai fazer através da sua íris, que vai te permitir através de uma série de condições que a gente sabe que por inteligência artificial não está longe de acontecer, tá ok? Então, o princípio é esse do sequenciamento. Dúvidas em relação... Aqui, ó, deixa eu parar. Para a gente fechar sobre esse assunto da Covid. Oi, pode falar. A diferença do sequenciamento de DNA e o mapeamento. Não entendi, Carlinha, a diferença? Qual a diferença do sequenciamento e mapeamento? Ícaro, quer responder? Oi, sequenciamento e mapeamento? Uhum. Bem, quando eu ouço sequenciamento e mapeamento, posso interpretar um pouco errado, mas eu vejo que são coisas praticamente parecidas, porque quando eu falo sequenciar, eu vou conhecer todas como eu posso falar assim, todas as bases nitrogenadas, toda a sequência do que eu quero sequenciar, por exemplo, de um patógeno ou de algum outro agente. O mapeamento, eu não sei se eu posso colocar mais na questão de cromossomo, às vezes eu me confundo também. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Oi. É porque eu falei no vídeo sobre mapeamento e teve uma hora que eu citei sequenciamento do Covid. A Aline mesmo chamou a atenção, a coordenadora, ela me mandou mensagem falando que existe diferença entre mapeamento e sequenciamento, mas eu não entendi. Porque os termos são parecidos, às vezes pode ser confundível mesmo. É que assim, quando você coloca, é plausível, tá? Essa diferença, é plausível essa confusão. Mas basicamente você tem o seguinte: quando eu falo em sequenciar, eu não me preocupo, vamos usar essa palavra, eu não me preocupo com o cromossomo, a estrutura, a organização macro, digamos assim, como um todo, tá? Desse DNA.
Eu estou falando especificamente dos nucleotídeos de cada rabo que eu tenho e dos genes que estão ali dispostos, né? Das sequências dispostas desses nucleotídeos ali em arranjos genômicos, etc. Quando eu uso o termo mapeamento, eu me relaciono mais a uma questão de estrutura cromossômica, tá? De localização. Eu não sei se você consegue entender. O mapa genético, quando a gente fala sobre conseguir arranjar os genes nos seus locais, vamos dizer assim, tá? E não necessariamente que eu conheço essa sequência gênica. Eu não sei se vocês conseguem compreender essa diferença. Quando eu falo de fazer um mapa genético, de fazer um mapeamento, eu estou dando endereço para os meus genes ao longo do meu genoma. Eu sei onde ele se localiza, caso eu precise analisar, por exemplo, por qualquer técnica. Quando eu falo sequenciamento genético, eu estou falando a sequência de bases que eu tenho ao longo de todo esse genoma. Vocês conseguem entender essa diferença? Ok. Entendeu, né? Mais dúvidas, gente? Estou gostando, estão interagindo. Mais alguém além da Carla? Ninguém? Tá tudo azul desse jeito? Pode falar, Carlinha. Por exemplo, no caso do Covid, que é o SARS-CoV-2, ele já sofreu mutações no Brasil mesmo, já mostra que tem diferenciação de uma região para outra, certo? Uhum. Então, esses kits que nós estamos recebendo no Brasil, que veio lá da China, muitos deles realmente vão dar falso negativo, falso positivo, por exemplo, ou até mesmo... Não necessário, porque assim, quando você faz as análises, você vai buscar regiões conservadas do genoma, tá? Então, regiões, digamos que são regiões de baixa capacidade de mutação, entende? O fato de você observar uma mutação não significa que você está invalidando um teste, especificamente. Geralmente, você trabalha com regiões conservadas, com baixa capacidade de mutação, tá? Que nessas regiões elas vão ser comuns. Por exemplo, eu não falei que o genoma do SARS-CoV-2 ele é 80% semelhante ao genoma do SARS-CoV de 2002, né, do SARS-CoV-1? Então, neste caso, por exemplo, se eu quero fazer uma análise para o SARS-CoV-2, eu não posso pegar para identificar num teste nenhuma dessas regiões que são iguais entre o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2. Compreende? Porque senão eu vou identificar uma região que eu não sei se é 1 ou 2 que a pessoa tem. De repente é o 2, é o 1 que essa pessoa tem, porque ele não deixou de existir. Entende? Então, assim, por isso a dificuldade de você desenvolver até mesmo vacinas, principalmente, por conta dessa capacidade de mutação, e nos testes rápidos, se você trabalha nos testes diagnósticos, né? Testes rápidos, geralmente, eles trabalham com anticorpos e tal. Nos testes diagnósticos, geralmente, você faz os primers que são utilizados, são de regiões específicas daquele vírus, porém com uma baixa capacidade de mutação. Como que eu consigo identificar isso? Com a análise da estabilidade desse genoma. Eu levo em consideração a estrutura da molécula. Lembra que eu falei dos arranjos de pontos de hidrogênio, das ligações fosfodiéster, regiões ricas em adenina, regiões ricas em citosina? Aí tem uma série de variantes que a gente analisa em laboratório para identificar essa instabilidade de regiões, e essas regiões instáveis do genoma, ou seja, regiões mais propensas à mutação, a gente não utiliza para fazer as análises. Eu vou buscar regiões estáveis para me permitirem uma maior confiabilidade do teste. Uma outra questão interessante, tocando no ponto de mutação, rapidinho, se puder complementar também. Claro. É porque, por exemplo, assim, quando a gente analisa as sequências que a gente tem de coronavírus, por exemplo, a gente pode acessar todas as sequências, elas estão sendo depositadas em um banco de dados do que é chamado de GenBank.
A gente pode acessar essas sequências a qualquer momento, são gratuitas, não paga nada, e a gente analisa nos programas. Quando a gente pega, por exemplo, a sequência do coronavírus encontrada na Itália, a sequência do coronavírus encontrada na China, e as sequências encontradas aqui, a gente consegue observar, sim, pequenos pontos de mutação, só que são pontos de mutação quando a gente faz o alinhamento. O que é o alinhamento? É quando a gente olha todas as sequências juntas e, ao mesmo tempo, são questões mínimas, são mutações irrisórias, poucos pares de base. E essas mutações, até o primeiro momento, a gente não consegue inferir se elas estão causando alguma alteração na característica biológica do vírus de uma forma muito significativa. São mutações, vamos supor, pelo que eu lembro, acho que 50 pares de base, são mutações com poucos pares de base. Então, não é uma questão que vai invalidar um processo, um teste diagnóstico. E uma outra coisa que a gente está reparando é que as mutações, elas estão acontecendo em regiões do genoma, que agora eu não vou me lembrar o nome, desculpa, que a primeiro momento não tem uma importância muito, meu Deus, se alterar alguma coisa aqui, acabou tudo. Não, não é isso. Essas mutações elas estão acontecendo aleatoriamente, mas não estão invalidando nenhuma questão de diagnóstico, nem nada ainda. Interessante. Então, isso... Mais dúvidas? Oi. Por exemplo, esse vírus está sendo mapeado agora. A vacina do ano que vem vai conseguir combater a cepa desse ano, porque essa vacina só vai sair o ano que vem, provavelmente. Então, você quer me dizer que a vacina do ano que vem ela vai ser efetiva, ela não precisa passar por uma nova reanálise? Na verdade, eu não estou falando isso, porque o processo da vacina desenvolvida, primeiro a gente vai ter que identificar a metodologia que vai ser utilizada para o desenvolvimento dela, né? Porque quando a gente fala da vacina desenvolvida, nós temos várias possibilidades de trabalhar com ela. Você pode trabalhar com ela no sistema de proteínas, né? O vírus inativado que você aplica para permitir aí a reação. Você pode trabalhar com RNA de interferência que vai aí tentar inativar esse vírus, e, na verdade, a gente não consegue estabelecer isso agora, porque a gente não conhece completamente a forma de, a capacidade de mutação que esse vírus possui e o comportamento dele frente à sazonalidade. Porque, assim, o influenza, tá, que é o vírus mais comum que a gente conhece, a gente tem sim uma relação direta com a sazonalidade. As vacinas elas são renovadas anualmente por conta dessa alta capacidade que ele tem de mutação. Isso já foi identificado. E aí já foi incluído dentro da vacina do influenza H1N1 também, que a gente passou a conhecer, e a gente sabe que ele tem também essa capacidade de sazonalidade neste momento. Mas, por exemplo, quando nós tivemos a crise, vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora, mas quando a gente teve aquela crise da H1N1, inicialmente a vacina era uma vacina que você tomava uma única vez e você não renovava ela. Depois de alguns anos é que eles incluíram e tornaram essa vacina sazonal, porque eles observaram o comportamento desse vírus, né? Eles tiveram dados suficientes para entender essas mutações e entenderam que é importante que se tome anualmente. Em relação aos SARS, no caso de se desenvolver uma vacina, a gente vai precisar de mais informações sobre essa mutação, como é que vai acontecer em relação ao SARS-CoV, para a gente conseguir entender essa vacina, a aplicabilidade mesmo dela, se vai ser sazonal, se não, se em tempos maiores, como que isso vai acontecer. Então, mas o vírus da gripe desse ano, a influenza desse ano, é o mesmo do ano passado. A gente está tomando a vacina do ano passado, que esse ano não deu tempo ainda de desenvolver? Não. Na verdade, o vírus da vacina da gripe tem até um capítulo no livro de biotecnologia, acho que do pessoal da farmácia, que explica o processo de produção desse vírus. Na verdade, o nosso vírus da vacina, o vírus da gripe, basicamente, o sistema epidemiológico, ele trabalha da seguinte forma. O vírus da gripe que acometeu o pessoal durante o frio, o período, né, de inverno, vamos dizer assim, da galera do hemisfério norte, a vacina ela é produzida com base em uma predição do vírus que está ocorrendo
no hemisfério norte antes desse vírus chegar aqui. Eu não sei se vocês conseguem compreender isso que eu estou falando, tá? Mas é basicamente assim, o vírus, a gente toma a vacina de um vírus que eles pegam a informação desse vírus da galera lá no hemisfério norte, de 6 meses atrás, do vírus que correu por lá e que tem a chance de chegar aqui por conta da variação climática que nós temos. Nas análises epidemiológicas, o que eles observam é que você tem uma variação frente a uma sazonalidade, né? Frente a essa questão de temperatura e tudo mais, onde eles tentam se basear. Isso não significa que com certeza será exatamente esse vírus, mas é o melhor mecanismo que nós temos para tentar antecipar a chegada do vírus. É compreender o comportamento do vírus que está lá no hemisfério norte e que quando aqui nós estivermos no período propício para o vírus, muito provavelmente vai ser esse vírus de lá que vai chegar aqui. Entende? Então, eles trabalham nessa predição, tá? Em relação à sazonalidade que acontece no mundo, principalmente hemisfério norte e hemisfério sul. Aí, claro, eu estou falando de uma forma bem superficial, com certeza um professor de epidemiologia consegue aprofundar isso daí mais com a gente. Danebe? Oi. Eu acho, sim, eu posso ter ficado um pouco para trás, meio perdido, mas eu não entendi diretamente a especificidade das amostras. Tipo, que no sangue, igual a Carla falou, no sangue, a probabilidade de pegar a sequência é mais baixa. Entendi. Boa. É Antoniel, né? Tá. Antoniel, isso aí pode ser uma dúvida também de outras pessoas. Bom você perguntar. O que acontece? Quando o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, então ele vai precisar de uma célula para ele poder ter a sua replicação acontecendo. O vírus, basicamente, lá das aulinhas de CMC, a gente lembra que o vírus ele é material genético envolvido por proteína, né? E nesse caso, ele não tem a maquinaria necessária de ribossomos, ele não tem essas estruturas, tá, que auxiliam, né, durante o processo de replicação e produção de novas partículas. Então, é por isso que ele precisa infectar uma célula para essa célula passar a trabalhar para ele, para a estrutura dela trabalhar para ele. Nesse caso, cada vírus ele vai ter o seu grupo de célula, a sua afinidade ou a sua especificidade de célula para trabalhar para ele. Um vírus, por exemplo, o vírus influenza, ele não vai infectar, ele não vai adentrar uma célula lá do meu sangue, ele não adentra um leucócito para o leucócito produzir novos vírus, novos influenzas. O influenza, ele tem afinidade, ele consegue infectar, que é isso que o Ícaro chamou de tropismo, né? Ele tem afinidade para infectar células do pulmão. Ele vai ter ali a capacidade de ser reconhecido por células daquele local. Da mesma forma, por exemplo, que o vírus HPV, o HPV, ele tem afinidade, ele tem o tropismo dele, por células de regiões de mucosa, das epiteliais, né? Regiões de mucosa. Então, o HPV, ele tem muita afinidade pela nossa mucosa bucal e pela mucosa ali do colo do útero. Também, mucosa anal pode acontecer. Nestes casos, então, a gente está falando que o SARS-CoV, ele vai ter uma maior afinidade, tá? Ele tem a sua afinidade para que ele adentre as células da região pulmonar. Pode ser que esse vírus venha cair na corrente sanguínea? Pode sim. Uma vez que você tem células pulmonares ali infectadas, e quando você tem próximo a essas células redes de vasos sanguíneos, pode ser que esses vírus caiam na corrente sanguínea e circulem na sua corrente sanguínea. Só que eles vão estar numa menor quantidade. Agora, onde eu tenho esses vírus em maior quantidade, com uma maior facilidade para que eu consiga extrair o seu material genético, amplificar esse material e fazer o diagnóstico, é na região que ele tem esse tropismo. Então, é na região nasofaríngea. Ficou mais claro? Ficou. Posso fazer uma última pergunta? Pode. Porque, assim, ó, se eu pensar o Ícaro vai poder, talvez, também
me ajudar a raciocinar. O vírus está entrando na célula, ele rompe a membrana, ele pega a proteína S dele, vai tentar ligar a nossa enzima conversora de angiotensina, correto? Entre a enzima com angiotensina e a proteína S do vírus, tem o gene, TMPRSS2, ok? Esse gene que faz essa ligação. Esse gene, ele é marcador prostático para câncer de próstata futuro. Então, esse gene, ele também tem em próstata, e essa enzima conversora de angiotensina, ela também tem bastante na circulação, nos vasos sanguíneos, não é? Que tanto que ela trabalha com pressão arterial desde da parte dos néfrons ali do rim, que ela faz a conversão para renina, angiotensina, aldosterona lá em cima, ou seja, teria que ser compatível de visualização e de achados também na corrente sanguínea com maior expressão, ou não? Espera aí, volta, ele teria que ser compatível. E também expressa em corrente sanguínea, sim, porque a própria enzima conversora de angiotensina, que é onde tem o sítio de ligação, que fica entre a proteína S viral e o gene que vai fazer a codificação com a enzima, tanto o gene quanto a enzima, ela tem bastante no nosso processo circulatório. Tanto que trabalha todo o processo de alteração por pressão arterial, e aí ataca fígado, miocárdio, etc. Mas essa enzima, ela poderia até dar alguma alteração, só que você não teria a especificidade de saber se é do coronavírus ou se é, por exemplo, do câncer de próstata. Como é que você teria essa ligação, entendeu? Então, os marcadores sanguíneos hoje não são muito utilizados, porque ainda não achou algo específico do coronavírus que seja marcador sanguíneo. Entendeu? Pode haver alteração, mas você tem certeza que é do coronavírus ou é da próstata? É isso que a pesquisa, por exemplo, PCR, se torna um padrão ouro hoje em dia e os laboratórios não têm tanta facilidade de fazer o diagnóstico a não ser pela imunocromatografia. E para complementar também, devido a toda essa questão que a gente está passando sobre velocidade na hora do diagnóstico, toda essa questão de beleza, o que o paciente tem, a gente não tem tempo para... Tipo assim, a gente não pode ficar em dúvida. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Por isso que utiliza a questão dos testes moleculares. Gente, eu acho que respondeu, né, Carlinha? Sim. Aqui, ó, eu estou compartilhando com vocês um vídeo sobre o pessoal, a galera lá da USP, tá? Da Faculdade de Medicina da USP, que realizou essa amostra. Na verdade, aqui eu não vou deixar correr todo o tempo esse vídeo, é mais para vocês conhecerem o rostinho da galera, e eu quero falar algumas coisas em relação a essa gravação, tá? Daqui a pouquinho. Que legal, não quer funcionar. Ah, tá. Primeiro, tá tudo errado, tá? Esse povo fazendo análise aí de PCR com cabelinho solto, esse povo fazendo análise de PCR com cabelinho solto, pelo amor de Deus, tá? Então, primeira coisa, não achem que aquilo que vocês vão ver pela internet ou em muitos vídeos aí, galera, falando, que é exatamente desse jeito. Aqui a gente tem um panorama geral sobre a estrutura laboratorial, tá? Estrutura de bancadas, equipamentos ali dispostos, que é mais ou menos o que a gente tem, por exemplo, nos laboratórios da instituição, né? Que são outras maquinarias, mas é basicamente o mesmo. Mas, assim, isso que elas estão fazendo aqui, tenho certeza que elas não estão manipulando nenhum material biológico ali. Tenho certeza que elas não estão manipulando um coronavírus ali, nem proteína desse coronavírus. Nada relacionado. É água. Com certeza é água com corante, tá? Porque é assim que funciona, tá bom? Então, assim, mas ela traz uma explicação bem interessante, inclusive sobre o boom, né, que aconteceu das meninas terem conseguido sequenciar pela questão financeira envolvida. É legal que vocês conheçam enquanto biomédicos.
foi a cara da nossa pesquisa brasileira, tadinha. Ícaro, o cansaço faz parte, né, da área de pesquisa, né? Sim, faz muito parte. Tipo, muitas vezes eu chego no laboratório 7h30, 8 horas da manhã. Tem dia que eu nem almoço, porque são reações com tempo certinho, cronometrado, não posso perder. Aí tem dia que eu saio muito tarde, umas 8, 9 Ok. horas, 6 horas é complicado. É uma rotina bem cansativa mesmo. Esse vídeo, gente, ele mostra um pouquinho da rotina de laboratório, né, que acho que torna um pouquinho mais palpável, né, aquilo que a gente está falando. Vocês veem ali o pessoal paramentado, fazendo as pipetagens. Vocês viram, mesmo que não seja especificamente o vírus que eles estão manipulando nessas pipetagens, eu acho que eu gostei desse vídeo, assim, eu quis mostrar para vocês, porque ele traz aquilo que eu tinha conversado com vocês nos nossos primeiros encontros, que foi a ideia de que a biologia molecular, você não trabalha com algo que você visualiza, tá? Ali em todas, mesmo que seja um fake, mas é exatamente daquele jeito que você tem na bancada. O Will está aqui, o Ícaro também, não sei se alguma pessoa, se algum outro aluno nosso já teve essa experiência com a biologia molecular, mas você trabalha, são reações que vão acontecendo dentro daqueles tubinhos ou daquelas placas completamente incolor. Você não vai visualizar nada naquele momento, você não sabe se tem, se não tem. Então, até mesmo o risco de contaminação que existe, que eu já falei em outras aulas para vocês, é muito grande por conta disso. E você só fica sabendo do resultado final depois que você passa por uma máquina. Então, daí que é importante, no meu entendimento, a compreensão da biologia molecular. Eu volto a bater na tecla de que as primeiras aulas são extremamente importantes para vocês compreenderem as outras técnicas. Por quê? Se você não tem um fácil entendimento e um claro entendimento sobre a estrutura do DNA, você não consegue compreender uma PCR, você não consegue compreender. Se você não sabe replicação de DNA, você não vai conseguir compreender a PCR. Se você não consegue entender a diferença de ácido e base, a diferença de peso molecular, você não consegue compreender o sistema aí que acontece, por exemplo, de eletroforese, ou a transferência de membranas que acontece com o Southern blotting, tá? Então, eu quis mostrar esse vídeo para reforçar com vocês de que esse conhecimento que a gente está colocando na disciplina, ele é um conhecimento construído, tá? Então, assim, essas aulas online, elas vieram num momento muito bacana para vocês. Por quê? Vocês têm a possibilidade de assistir, reassistir, mesmo as aulas que a gente não fez com transmissão ao vivo, mesmo as aulas que estão no YouTube, vocês conseguem assistir, reassistir, e ali gerar dúvidas que vocês podem estar tirando e que vai construir esse conhecimento. Vocês viram que a base das etapas que eu falei hoje para o sequenciamento de nova geração, a base está em amplificação, está em reconhecimento de complementariedade de A com T, C com G, daquilo que a gente falou sobre a estrutura de DNA, tá? E da mesma forma, quando a gente vem para o método Sanger, por exemplo, que é o slide que eu mandei para vocês, eu vou colocar aqui para a gente falar e finalizar rapidinho essa aula. Quando a gente vem para o método Sanger, a gente tem o mesmo princípio de amplificação. A gente vai usar basicamente nele PCR e eletroforese, tá? Então, aqui, ó, peraí. Ele começou lá na década de 70, como eu falei para vocês, né? E foi o primeiro método que nós conseguimos determinar a sequência de nucleotídeos de um fragmento de DNA pela síntese dessa molécula in vitro, tá? Então, ele foi um desdobramento aí de técnicas auxiliares, de PCR, etc. Ele vai consistir no quê? Eu tenho DNA, vocês vão lembrar muito da PCR, eu tenho o uso do DNA, molde, né, o DNA e o fita simples, o primer,
os iniciadores, né, as regiões que flanqueiam aí o meu DNA, os desoxinucleotídeos, que são o A, T, C e o G, que são oligonucleotídeos sintetizados, né, artificiais. Nós temos os didesoxinucleotídeos. Esses didesoxinucleotídeos, eles têm aí uma pequena diferençazinha que eu vou falar para vocês em relação aos nucleotídeos que a gente usa na PCR, tá? Que são o pulo do gato do que o cara desenvolveu. E temos a enzima TAC polimerase, né? A diferença, para o sequenciamento acontecer entre um desoxinucleotídeo e um didesoxinucleotídeo é o seguinte: no desoxinucleotídeo, no nucleotídeo, vamos dizer, normal, lá no carbono 3', nós temos aquela hidroxila que permite a extensão da fita, tá? Então, no ATCG, nos DNTPs que a gente usa, normais, da PCR, são esses daqui, que no carbono 3' eu tenho a hidroxila. Agora, eu adiciono nessa reação, para o método Sanger, eu adiciono os didesoxinucleotídeos. O que são eles? No carbono 3', ao invés de eu ter a hidroxila, eu tenho hidrogênio. Neste caso, esse nucleotídeo, quando ele é adicionado, eu não consigo amplificar, eu não consigo continuar a extensão. A minha reação, ela paralisa ali. Tá? Então, essa é a diferença. Um desoxinucleotídeo, eu tenho a capacidade de continuar a extensão, eu vou adicionando os nucleotídeos complementares e eu consigo estender a minha molécula. Quando entra um didesoxinucleotídeo, eu paro ali. Eu não consigo estender a minha molécula dali para frente. Neste caso, o que eu faço? Eu preparo a minha PCR normal, com todos os componentes, e eu faço 4 tubinhos para a minha mesma amostra. Só que em cada um desses tubinhos, eu vou adicionar um didesoxinucleotídeo diferente. De forma que quando a amplificação for acontecendo, eu vou ter de forma aleatória a inclusão desses didesoxi, me criando vários fragmentos de DNA de tamanhos diferentes. Se vocês olharem aqui na imagem, na amplificação que vai acontecer, vários fragmentos de DNA são criados com vários tamanhos diferentes. Em roxinho significa que foi o didesoxi adicionado, que aí eu não consigo continuar estendendo, tá? Aqui, eu tenho várias possibilidades de tamanhos de fragmento diferentes. É como se aqui eu estivesse criando a minha biblioteca genômica, só que eu já crio a minha biblioteca com a amplificação acontecendo, tá? Nesse método. Aí, eu crio, então, eu faço a minha amplificação com esses didesoxinucleotídeos adicionados em tubinhos diferentes. Ele vai me dar diferentes fragmentos, diferentes tamanhos de fragmentos. Quando eu coloco esses tubinhos na corrida de eletroforese, eu tenho esses fragmentos todos diferentes. Como eu sei exatamente o meu didesoxi A, didesoxi C, o T e o G, eu consigo ir construindo pela diferença de peso molecular da sequência exatamente a minha sequência mãe, vamos dizer assim. Porque eu sei, vamos voltar nessa imagem, eu consigo saber, o didesoxi, a hora que ele entra, ele fala para mim quem é o meu nucleotídeo nesses 4 tubinhos. Então, quando eu coloco esses fragmentos para eles correrem aqui, claro que é do menor fragmento para o maior que corre, eu sei exatamente aqui qual que é o meu nucleotídeo. E aí eu consigo construir de baixo para cima a minha sequência nucleotídica. Esse, gente, é o método lá de 1900, da década de 70, que foi utilizado até os anos 2000, tá? Só que o grande problema, eu conseguia fazer 96 análises por vez, com todo esse trabalhão envolvido, tá? Faz 4 tubos para a mesma amostra. Em cada tubo eu acrescento uma grande quantidade de material para PCR, mais o didesoxinucleotídeo marcado.
corro a PCR, vou para a eletroforese, tenho que fazer 4 postos para cada amostra. Então, assim, é extremamente trabalhoso. O princípio é fantástico, o cara pensar isso na década de 70. Só que o trabalho não permitiria que a gente tivesse extensivas, vamos dizer assim, extensivos resultados em diversas áreas, como o sequenciamento de nova geração nos permite, tá? Aqui ele mostra a curva de eletroforese, o exemplo, né, a leitura que ela é feita. Eu quero pegar, aqui já é quando você passa a ter a eletroforese lida por capilar, então é um sequenciamento automático, por exemplo, nos testes de paternidade, a galera usa ainda esse método Sanger e eles usam sequenciamento, a eletroforese por capilar, que aí eu tenho, na verdade, esses didesoxinucleotídeos, eles são marcados aí com laser, tá? E aí cada nucleotídeo, ele emite uma cor diferente. Quando vai sendo feito a passagem dos fragmentos, eu consigo identificar cada nucleotídeo pela cor que ele tem, e aí o computador, ele faz a construção desse conhecimento para mim. Aqui é um exemplo de um sequenciador, esse daqui eu não sei qual que é, não dá para ler ela em cima, acho que é da Applied esse. E aí, cada pico desse é um nucleotídeo que eu tenho com uma coloração diferente. Aqui, esse vídeo, dá para vocês terem uma noção. Ó, enquanto eu adiciono DNTP, tá bonitinho, amplifica. A hora que cai um didesoxi, um DDNTP, não consigo amplificar mais. Aí eu tenho um fragmento neste tamanho. Isso acontece dentro dos ciclos de forma aleatória. Então, eu crio fragmentos de vários tamanhos dentro do tubinho. Na hora que eu pego esses fragmentos e coloco eles para correr na eletroforese, eu consigo identificar, ó, do menor para o maior fragmento, eu consigo identificar. Eu tenho G, T, A, T, A na sequência. Esse vídeo, ele traz o conhecimento sobre o sequenciamento de DNA. É uma professora da USP falando de um canal de aulas da USP super interessante, tá? É um vídeo bastante antigo, inclusive, mas ele traz um fundamento bom para vocês da biomedicina. A internet está ruim. Não tá saindo sonda, né? Não tô conseguindo ouvir. Mais gente não está conseguindo ouvir? Estão conseguindo ouvir, gente? Tá mudo. E Só também tô tá ouvindo mudo. sua voz. Aqui Só a minha também. voz está aparecendo?
Isso, sou sua voz. Então, deve ser alguma configuração do slide. Eu vou mandar para vocês Aliás, vocês têm essa aula, né? Então, vocês conseguem assistir no final. Na verdade, acho que esse vídeo eu coloquei lá no comecinho. Vocês têm acesso a ela. Quem não conseguir, fala com o representante, que eu mando o link que tem lá da USP, que ele mostra, é um vídeo ilustrativo, que mostra o equipamento, o princípio. É bem bacana a explicação que ela traz sobre esse conteúdo. Gente, temos dúvidas? Todas, né? Bom, pessoal, deixa eu finalizar aqui a gravação.